Bom, olá a todos, dando continuidade aqui da análise crítica, agora continuando com Mateus. Mateus judaizante. O evangelho de Mateus é o mais judaico, eu já mencionei isso em outros vídeos, né? Dos 4 evangelhos. Por isso muitos queriam tirar ele, né? Até Lutero, Marcião, odiavam o evangelho de Mateus. E, para o autor, a mensagem de Jesus deveria ser exclusiva para os judeus. E os cristãos deveriam seguir a lei. Mateus é o que mais faz isso, é o único que faz isso. Por exemplo, aqui em Mateus 5, Jesus fala que não veio destruir a lei e os profetas. Isso aqui não consta em nenhum dos outros evangelhos. Jesus vai mais além ainda, ele fala que qualquer pessoa que violar um mandamento da lei, por menor que seja ensinar os homens, seria o menor no reino dos céus. Ou seja, se os cristãos tomam isso aqui então como uma verdade mesmo de Jesus, então a maioria dos cristãos mesmo estão condenados, né? Porque os cristãos são na sua maioria antinomistas, né? São contra a lei, ainda mais por causa de Paulo. Aqui em Mateus 10, Jesus disse, não ide pelo caminho dos gentios, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Mateus mostra que o evangelho era mais exclusivista, né, só para os judeus. Aqui em Mateus 15 ele diz que uma mulher cananeia se aproximou de Jesus. Jesus se nega a atender a mulher e fala, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, Jesus não veio para os gentios, ele veio só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui em Mateus 23, Jesus fala que os escribas e fariseus, todas as coisas que vos disserem que observeis, observeis e fazeis. Então, por isso, é o evangelho mais judaico, né? E se o Mateus soubesse que a igreja seria tão antinomista, né, pós-Paulo, acho que ele não tinha nem escrito esse evangelho. Enfim, quando os apóstolos de Jesus são criticados por comerem sem lavar as mãos, Marcos, que é o relato mais antigo, diz uma frase que Mateus omite, porque Mateus era mais judaizante. Aqui, Assim chegaram para ele e perguntaram por que eles comiam sem lavar as mãos. Aí Jesus fala, porque não entra no coração, mas no ventre é lançado para fora, ficando pura todas as comidas. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que todos os alimentos são puros. É isso que ele diz. E ainda dizia, o que sai do homem é isso que contamina o homem. Só um PS aqui, a medicina discorda, né? Porque o que entra no homem também pode contaminar, ainda mais por bactéria. Mas enfim, o que Jesus está dizendo aqui, segundo Marcos, é que todos os alimentos são puros. Aí Mateus omite isso. Mateus omite essa frase de Jesus, porque se Mateus é mais judaizante, ele deveria ter em mente que certos alimentos são puros, outros não. Como é até hoje, né, na cultura judaica, tem alimentos que são kasher e tem alimentos que não são kasher. Então, Mateus não concordou com essa frase aqui de Marcos, por isso deve ter omitido. Em contrapartida, o autor de Atos dos Apóstolos, que é provavelmente Lucas, ele retrata uma cena desnecessária. Se aqui tiver escrito desnecessário errado, pessoal, vocês desculpem, tá? É porque eu já mudei 500 vezes isso daqui e sempre dá erro aqui essa palavrinha. É tanto essa que o português às vezes é difícil também. E nessa passagem de Atos, Pedro tem uma visão, né, dizendo quais alimentos seriam puros e quais não seriam puros, né? E aí a voz fala para Pedro comer aqueles alimentos. Aí Pedro fala, não, eu nunca comi coisa alguma impura e imunda. Aí a voz fala uma segunda vez, dizendo que Deus purificou aquele alimento. E mais uma terceira vez, para Pedro poder ter a ciência que todos os alimentos são puros. Agora, Pedro não sabia que Jesus tinha ensinado aqui que todas as coisas eram puras, aqui em Marcos 7? Ou será que é que nem aquele caso da multiplicação dos pães que eu mostrei no vídeo anterior, que Jesus multiplica os pães e peixes, aí depois os apóstolos perguntam, quem poderia multiplicar os pães e peixes? Será que é um caso parecido, que os apóstolos não entenderam isso? Então fica aí para vocês tirarem suas conclusões, porque Jesus tinha dito aqui que todos os alimentos eram puros, segundo Marcos, e aí chega em Atos, supostamente Deus tem que mostrar novamente para Pedro que todos os alimentos são puros. Quer dizer, daqui a pouco ia colocar o quê? Um outdoor? Enfim, agora continuando aqui, contradições e fantasias. O Evangelho de Mateus, que nem eu já falei nesse canal, eu tenho um vídeo chamado Fantasias de Mateus, ele tenta fazer uma tipologia de Jesus com Moisés. E algumas passagens que ele narra parecem apenas fantasias do autor, pois não foram vistas por mais ninguém e contradizem os demais relatos. Algumas que eu mostrei no vídeo, não lembro se está todas aqui, mas eu falei da matança dos inocentes, que ninguém viu, nem Lucas, só Mateus. Não tem na história secular, não tem na história romana, não tem nas fontes judaicas, só existe na cabeça de Mateus essa matança de inocentes. A fuga para o Egito também só existe na cabeça de Mateus. Segundo Lucas, a família sagrada foi para Jerusalém. Pedro pescando um peixe que tinha uma pérola dentro para pagar o imposto também só figura em Mateus. Os mortos que se levantam da tumba em Jerusalém quando Jesus morre, né, o tipo um Walking Dead judeu,
também só aparece em Mateus. Ninguém viu os mortos levantando, né? Nem o Talmud, nem os romanos, nem os historiadores, nem Filo de Alexandria. Mas Mateus diz que os mortos se levantaram da tumba em Jerusalém e assustaram a muitos. Então, isso eram coisas do autor, fantasias do autor. E o autor descreve algumas contradições internas do seu próprio livro, que demonstra que o autor se utilizou de mais de uma fonte. Porque se ele tivesse usado só uma fonte, ele não teria algumas contradições que são típicas de Mateus, contradições doutrinárias. Então, como ele deve ter usado mais de uma fonte, ele pode não ter feito uma revisão, ele não observou que às vezes um detalhe poderia contradizer outro. Vamos ver alguns exemplos aqui rapidinho. Jesus sabia que Jesus era o Cristo ou não? Segundo Mateus 3, ele sabia. Ele disse: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ok. Agora, segundo Mateus 11, ele não sabia. Ele manda 2 discípulos perguntar: é você que vinha de vir ou esperamos os outros? Aí depois Jesus fica nervoso, o pessoal não sabe por quê. Enfim, Jesus era a favor da paz? Segundo Mateus 6, sim, ele falou Mateus 5, perdão, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Segundo Mateus 10, ele não era a favor da paz, porque ele disse: eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer a espada. Eu vim jogar o homem contra o pai, a filha contra a mãe, nora contra a sogra, vai ser todo mundo contra todo mundo. Ué, e aí, como é que fica? Lembrando que aqui o sermão também, essa parte aqui só figura em Mateus, o que demonstra que ele usou uma outra fonte. Devemos mostrar as nossas boas obras ou esconder? Segundo Mateus 5, nós devemos mostrar sim nossas boas obras, para que todo mundo veja as nossas boas obras e glorifique a Deus. Legal. Agora, segundo o capítulo seguinte de Mateus, nós não devemos mostrar nossas boas obras. Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens. Ué, então eu devo guardar as minhas boas obras e não mostrar para os homens, ou eu devo fazer publicamente para mostrar para os homens? Aqui, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Vocês decidam aí. Jesus estaria ou não sempre com eles? Segundo Mateus 26, ele disse: portanto, os pobres sempre os tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tereis. Mas, segundo Mateus 28, 2 capítulos à frente, ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, eu estou convosco. Ué, Jesus estaria sempre com eles ou não estaria sempre com eles? Vocês decidem aí. Jesus dá um poder para Pedro que ele ainda não tinha. Ele fala: eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, em Mateus 16. Só que Jesus só recebe todo o poder no céu e na terra depois que ele ressuscita. Aqui em Mateus 28, é me dado todo o poder no céu e na terra. Então como é que ele estava dando aqui uma coisa que ele não tinha? Fica aí ao critério de vocês também. É para pregar ou não pregar aos gentios? Porque aqui aquela passagem que eu mostrei ali em cima, Jesus fala para não ir no caminho dos gentios, porque ele era para ir primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque Jesus disse: eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aqui em Mateus 28 ele manda fazer discípulo de todas as nações. Só um PS aqui, esse versículo é provavelmente um acréscimo, tá, pessoal? Eu estou citando só para não passar batido no vídeo, mas esse versículo é um acréscimo por muitos motivos. Pelo batismo aqui em nome da Trindade, que ninguém batizou ninguém em nome da Trindade na Bíblia, só figura aqui. Isso aqui de fazer discípulo em todas as nações era um tipo de proselitismo, sendo que o próprio Jesus tinha condenado o proselitismo. Então, assim como o final de Marcos, esse finalzinho aqui de Mateus, provavelmente também ele foi mexido, ok? Enfim, e Mateus parece dar continuidade à rivalidade dos seguidores de Jesus e João. Essa rivalidade aqui, eu não ia nem colocar no vídeo, mas é porque eu lembrei por acaso que quem mencionou isso aqui foi o Davi. O Davi lá do grupo, lá da Bahia. Um abração aí pra você, Davi. E obrigado aí, que bem por coincidência, quando eu ia começar a fazer esse vídeo, ele me mandou uma pergunta, e aí a gente acabou analisando isso daqui, porque eu ia omitir isso daqui do vídeo. Lembra que eu falei em alguns vídeos anteriores que tinha uma rivalidade entre os seguidores de João e os seguidores de Jesus? Principalmente nos primeiros vídeos dessa série. Aí aqui tem uma coisa interessante, que tanto Marcos quanto Mateus, eles demonstram isso, só que Mateus acentua um pouco. Olha o que diz em Marcos 2,8. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Então de quem que Marcos está falando aqui? Dos discípulos de João. E foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Então aqui ele está colocando no mesmo patamar os fariseus e os discípulos de João, ou seja, como hipócritas que ficam criticando Jesus por coisas que não eram da lei, por coisas bobas, por coisas que seriam da tradição, enfim, ou por não cumprir a lei. Já aqui em Mateus 9, Mateus narra ainda de uma forma um pouco mais crítica aos discípulos de João, porque ele menciona explicitamente os discípulos de João fazendo a crítica. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo:
Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? Ou seja, ele compara ou dá a entender ao leitor que os discípulos de João eram hipócritas, que nem os fariseus, que faziam perguntas para Jesus sobre coisas desnecessárias ou coisas que seriam superficiais ou menos importantes ou irrelevantes, ok? Então fica aí mais uma parte do vídeo, Mateus judaizante e a sua doutrina contraditória, tá bom? Em breve mais uma parte do vídeo. Paz a todos.